Bem, pessoal, tudo jóia também, graças a Deus, tá? E aí, como é que vocês estão, segundo ano? Espero que estejam todos bem, fazendo o seu devido isolamento, cuidando dos pais, cuidando dos avós, cuidando dos irmãos. Eu sei que vocês sabem muita coisa e podem aplicar também. Todos nessa hora somos profissionais da área da saúde e juízo com suas mãozinhas, tá? Onde põe qualquer coisa que pegar, pôr a mão, ou colocar a mão numa superfície, sempre higienizar com água e sabão principalmente. Pode utilizar o álcool, mas água e sabão é fundamental. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá dar início ao nosso período de aula online, né? Vamos aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre um grupo de animais, no caso, um grupo de seres, né, no caso, chamado de protistas, tá? Agora, olha aqui, reino protista. Quem são esses indivíduos responsáveis por serem classificados desse jeito, né? Bom, nós temos alguns grupos, tá? Nós podemos falar que são os protozoários e as algas, né? Então hoje a gente vai estar falando bastante sobre algumas características do reino protista. Numa próxima aula iremos falar sobre os grupos em específico. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então, né? Bom, quem é o reino protista, tá? Como que eles podem se caracterizar? Quais são as características gerais desses indivíduos que compõem esse reino protista? Olha, eles são indivíduos eucariontes. Quem são os indivíduos eucariontes, tá? São indivíduos que apresentam núcleo organizado. O que seria esse núcleo organizado? Olha aqui no cantinho, tá? Você tem uma célula e você tem aqui a membrana nuclear, tá? Então, essa estrutura chamada de membrana nuclear ou carioteca é quem traz ou quem confere essa classificação, que no caso seriam quem? Esses seres com núcleo organizado, ou seja, são eles que nós chamamos de eucariotes. Tudo bem? Bom, uma outra característica aqui no caso é com relação a ser unicelular. O que seria ser unicelular? Uni quer dizer único, tá? Individual. O celular apresenta apenas uma única célula na composição. Normalmente, a maioria vive de maneira o quê? Solitária, tá? Mas por que solitário? Porque um não está ligado biologicamente ao outro ou não depende metabolicamente do outro. Apresentam mobilidade, ou seja, tem capacidade de movimentação. A sua estrutura, ela pode apresentar um tamanho bem variado, ela pode variar de 2 até 200 micrômetros, tá certo? Ou seja, de 0,002 a 0,2 milímetros, ou seja, se você tem aqui 1 centímetro, tá? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Você vai pegar 1 milímetro desse aqui, tá certo? 1 milímetro e dividir ele em 10 partes. Então, aí você teria ainda assim o 0,1. Então, no caso, eles são bem pequenininhos mesmo, tá? Mas alguns são foramíneros, tá certo? Ou, no caso, eles podem também ser classificados como dinoflagelados. São os maiores que os menores dos animais, tá certo? Então, ou seja, eles são maiores que os menores dentro desse grupo, tá? Eles podem viver tanto em água salgada como em água doce, tá bom? Olha uma palavrinha bem interessante. Esse pessoal que vive em água doce é chamado de dulcículos, tá certo? Dulcículos. Por quê? Eles vivem em água doce. Também podem ser terrestres e podem inclusive ser simbiontes. O que são indivíduos simbiontes, tá? Esses indivíduos simbiontes são aqueles que vivem em conjunto, tá certo? Vivem em conjunto com outro animal, tá? Outra espécie, outra célula. Eles fornecem matéria para esse indivíduo e esse indivíduo fornece matéria para esse outro, tá? Eu vou te dar um exemplo bem fácil, tá? Se você pegar o cupim, tá? O cupim, ele tem mais ou menos esse formato, ele é um inseto, pá, aqui, 3, um inseto. Dentro do intestino desse cupim
tem um protozoário, tá, que faz o quê? A quebra da celulose. A celulose sendo quebrada, a glicose fornecendo energia. Então, eles podem ser simbióticos, tudo bem? Para você ter uma ideia, fiz aqui uma busca na literatura e olha o que acontece, né? Essa diversidade dos indivíduos, ela pode subir, pode diminuir conforme a classificação, mas Brusca e Brusca traz em 2007 que são 80 mil espécies de protozoários, tá? De indivíduos do reino protista, tá? O Hooper, em 2005, ele cometeu um erro em que foi fundamental, tá, para que tivesse esse número extremamente alto. Ele classificou algumas estruturas unicelulares como sendo protistas. Eles colocaram aqui dentro alguns indivíduos ali do reino Monera, alguns indivíduos do reino Fungi que não faziam parte. Então, você tem aqui esses dois indivíduos como sendo os mais aceitos hoje. Não que Hooper não seja aceito, ele cometeu algumas gafezinhas, né? Como seria a nutrição desses protozoários? Eles podem ser autotróficos, podem ser heterotróficos ou então eles podem ter as duas características. O que são indivíduos autotróficos? Eles produzem o seu próprio alimento, por exemplo, através de cloroplastos, ou seja, eles fazem fotossíntese. E dentro desse grupo de fotossintetizantes, nós encontramos quem? As algas, tá? Que são os seres o quê? Chamados de protozoários, tá? Existem outros tipos, no caso de protozoários, né, no caso de protistas, que são chamados de heterotróficos. Hetero, no caso, né, eles buscam alimento em outros lugares, né, e eles ainda assim podem ser chamados de saprotróficos ou holozoicos, tá? Quem são os saprotróficos, tá? Aqueles que absorvem matéria orgânica, ó, absorvem matéria orgânica dissolvida por difusão, transporte, por mediação ou endocitose. Nossa, professor, quanto palavrão. Difusão, no caso, seria uma passagem facilitada, tá? Sempre passar do gradiente de maior concentração para o gradiente de menor concentração para que os dois meios entrem em equilíbrio. Transporte por mediação, utilização, no caso, de proteínas transportadoras, ou endocitose, que no caso seria uma projeção de pseudópodes fazendo com que haja o englobamento dessas partículas, tá? No caso dos heterotróficos holozoicos, eles são protozoários ou indivíduos do reino protistas que se alimentam de partículas chamadas de partículas sólidas, tá? Essas partículas são grandes ou estão presas a estruturas inteiras, né? E esse processo acontece por endocitose, e essa endocitose de partículas grandes recebe um nome chamado de fagocitose. Tudo bem, tá? Alguns nomes difíceis, mas não será, só vou citar aqui para que vocês possam entender, tá? Citóstoma também é conhecido como boca celular, tá? Vacúolo digestivo, citofaringe e citoprócito, tá? Também conhecido como ânus celular. Esse negócio aqui fica mais fácil da gente chamar de fagocitose, e aqui o que nós chamamos de exocitose, tá? Exocitose. Essa exocitose e fagocitose, no caso, elas têm característica bem específica, né? Então, o que que acontece? Você teria uma parte entrando e uma parte saindo, tá? Então, por isso que é chamado de citóstomo e citoprócito, tá? Só fazendo uma analogia. O proctologista, ele faz o exame via anal, tudo bem? Aqui no caso, o exemplo, né, o caso de um indivíduo, um representante do reino protista, você observa que ele é um protozoário unicelular, né, com um monte de cílios ao redor, e esse indivíduo está fazendo um processo de digestão, introdução desses alimentos macroscópicos através de um processo de fagocitose. Então você tem aqui a cavidade bucal ou citóstoma, né? Esse indivíduo, essa estrutura vai passar por uma estrutura que liga o interior da célula ao exterior, chamada de citofaringe. Esse indivíduo, essa estrutura, uma vez dentro desses vacúolos, é chamado de vacúolo alimentar. Junto a esse vacúolo alimentar é adicionado vesículas, que são vesículas digestivas, tá? Para facilitar o processo de absorção. E logo na sequência você tem quem? Essas vesículas ácidas sendo adicionadas para facilitar principalmente a digestão de proteínas. Você tem essa condensação, né?
que no caso seria a formação da vesícula tubular. Essa vesícula tubular, ela é fundamental para que essas partículas elas se tornem mais adeptas a receber essas estruturas chamadas lisossomos, que são responsáveis também pela digestão celular, até que todos esses materiais possam ser o quê? Utilizados como substância nutritiva ou então excretado através do citoplocto ou por um processo de exocitose. Tudo bem? Então isso aqui no caso seria realmente uma estrutura de um protozoário de um indivíduo do reino protista ciliar unicelular que está fazendo o seu processo de englobamento, tá bom? Como que funciona a respiração desses indivíduos do reino protista? A maior parte é aeróbica, ou seja, utiliza o oxigênio para a produção de energia, tá? Sem nenhuma estrutura especializada para a função. O oxigênio entra e o gás carbônico sai por difusão. Imagina assim, você tem uma membrana, tá certo? Aqui tem um monte de oxigênio, e aqui tem um monte de CO2, tá certo? CO2. O que vai acontecer? Esse lado tem muito mais oxigênio do que esse outro lado, tá? Então, o que acontece? Por difusão, esse oxigênio vai entrar por conta exatamente de uma pressão aumentada nessa região. E lógico que também por difusão o CO2 começa a sair por conta da pressão de CO2 interno ser maior do que o meio externo. Então, esse processo de migração de um substrato do meio mais concentrado para o meio menos concentrado é o que nós chamamos de difusão, tudo bem? Alguns chamados de anaeróbicos, obrigatórios ou facultativos. O que seria facultativo? Olha, ele vive muito bem na presença de CO2, mas se colocar oxigênio, ele também vive, tá bom? E no caso, eles também têm esses bioindicadores, tá? Que nada mais são do que a sucessão de espécie ao longo das modificações de alimentos e oxigênio ligada à degradação, tá? Isso aqui eu vou falar com vocês um pouquinho mais à frente, quando a gente for falar de alguns protozoários em específico. O que seria essa osmorregulação, tá? Essa osmorregulação é um processo fundamental para que esses protozoários possam sobreviver, tá bom? O que seria essa osmorregulação? Seria um transporte de água e íons do meio interno para o meio externo do protozoário e do meio externo para o meio interno do protozoário. Então, esse equilíbrio tem que acontecer. E para que isso aconteça, você precisa de uma membrana plasmática e um complexo vacuolar contrátil, certo? O que seria esse complexo vacuolar contrátil, né? Nada mais é do que um vacúolo contrátil. Ele é uma estrutura grande, vesicular e esférica, tá? Mas o espongioma, tá? Vesículas ao redor do vacúolo. Então, você teria toda essa estrutura como um complexo vacuolar. Não vá confundir, tá certo? Com vacúolo contrátil. Então, vamos lá, ó. Vacúolo contrátil mais espongioma, e isso vai ser igual a complexo vacúolo contrátil, tudo bem? Então, o vacúolo contrátil faz parte de um complexo e o espongioma também faz parte desse complexo, tá? Então, o espongioma, ele coleta o fluido do citoplasma e transfere para o vacúolo, que vai contrair. Então, imagina o seguinte, você tem como se fosse uma esponja, tá? E essa estrutura aqui é quem sofre contração, certo? Contração, e por meio de uma estrutura ele vai conectar-se ao meio externo da célula. Então, o que o espongioma faz? Ele absorve todo o líquido do meio interno do citoplasma e passa o excesso para onde? Para o vacúolo contrátil. Esse vacúolo sofre contração, é sempre um fluxo unidirecional, então o líquido que estava excedente dentro dessa célula acaba sendo expulso, tá? Isso acontece principalmente em protozoários ou indivíduos do reino protista de água doce, tá? Por que acontece isso? Porque a entrada de água é muito maior do que a saída, devido à baixa concentração de sais que a água doce contém, tudo bem? Aqui no caso
mais um exemplo, né, de representante do reino protista. Aqui você vê um vacúolo contráctil, né, e aqui você vê quem? O espongioma, tá? Então, esse espongioma aqui, ó, ele vai ser responsável por capturar todo o excedente de líquido que acontece no citoplasma, encaminhar para esse vacúolo contrátil, e esse vacúolo contrátil espelha a água para o meio externo. Tudo bem, pessoal? Sustentação desses protozoários, tá? Eles têm apenas o que? Membrana plasmática. Tá? Essa membrana plasmática é como se nós chamássemos isso aqui de amebas nuas. Permite grande flexibilidade e elasticidade na sua forma, tá? É lógico que existem formas celulares mais ou menos constantes, ou seja, quando essas estruturas são mais ou menos constantes, eles necessitam de estruturas de sustentação. E quem seriam essas estruturas de sustentação para essas células que têm uma flexibilidade menor? Seriam exatamente o que nós chamamos de citoesqueleto ou esqueleto celular, tá certo? Esse esqueleto celular, no caso, nada mais é do que microtúbulos ou microfilamentos ou alvéolos, enfim, de uma forma ou de outra, são estruturas que mantêm esse reforço, tá? E logo abaixo da membrana plasmática você tem o que nós chamamos de membrana plasmática, mas citoesqueleto chamado de película, tá? Isso aqui, pessoal, é muito difícil da gente cobrar isso, encontrar em vestibulares, tá? O que você precisa estar muito atento é qual é a estrutura de reforço dos protozoários. São microfilamentos, microtúbulos ou alvéolos, tá bom? Essas estruturas é que mantêm a forma mais constante. Essas formas também podem estar com mais ou menos constante devido a uma cobertura mais ou menos completa, interna ou externa, chamada de teca, testa, lórica, concha, normalmente chamada de teca. Essa teca ela é secretada pela célula ou pelo acúmulo de partículas do meio ambiente. Então, ela é quem faz com que essas estruturas também se tornem o quê? Mais ou menos com um formato constante, tá bom? Quem seriam esses citoesqueletos? Nada mais é do que um sistema de microtúbulos e filamentos, tá? Que vai fazer com que essa célula tenha um suporte e mantenha a forma que também permite esses movimentos. Esses movimentos mais alongados ou chamados de ameboides se deve exatamente a essa movimentação desses microtúbulos, tá? E qual é o composto? Qual é a composição desses filamentos? Eles podem ser microfilamentos, que são estruturas proteicas, tá? Lineares de contração muscular, né? Ou então microtúbulos, pouco maiores, proteína tubulina, são responsáveis pelo movimento do cromossomo, estão presentes durante a divisão celular, movimento de cílios e flagelos das organelas, tudo bem? E os alvéolos, que nada mais são do que essas vesículas vazias ou com secreções. Às vezes eles têm tanta vesícula, que a célula fica o quê? Totalmente túrgida, cheia, fazendo com que a gente tenha uma ideia dela ser mais constante, tá? Aqui, só apontando para vocês algumas estruturas ou organelas locomotoras, tá? Lembrando que organelas é o diminutivo de órgãos ou estruturas responsáveis pela locomoção. Nós temos flagelos, cílios e pseudópodes, tá certo? Pseudo significa falsos, pés, tá? Falsos pés, ou seja, aquele movimento ameboide de jogar um pedaço do citoplasma, puxar, jogar outro, tá? Essa movimentação é que nós chamamos de movimentação por pseudópodes. Lembrando sempre que os flagelos e cílios diferem no comprimento. O flagelo é maior e o número, geralmente, de cílios é muito mais numeroso, tá certo? Então, você tem assim, o flagelo, vamos assim, ó, uma célula e um flagelo, tudo bem? Você tem o quê? Uma única estrutura, pode ter duas, pode ter quatro, mas são estruturas em uma quantidade menor, tudo bem? Eles têm o que dentro deles? Tem exatamente essas estruturas que nós falamos lá atrás, filamentos, microtúbulos, tá? E o que seriam esses cílios? Vamos pegar assim, ó, aquela estrutura ameboide, né? Se você pega, tinha um monte de cíliozinhos ao redor, né? Esses cíliozinhos, eles apresentam também a mesma composição do quem? Do flagelo, só que são menores em uma quantidade muito maior, tá bom?
E como que funciona a sensibilidade desses indivíduos do reino protista, tá? Funciona ou pelo tato, tá certo? Através das suas reações locomotoras, ele vai sentindo a região, vai se locomovendo. Através da luz, principalmente com relação aos fotossintetizantes, que tem taxia positiva, ou seja, ele tem o que nós chamamos de fototaxia positiva, que faz com que eles cresçam em direção à luz. Tudo bem? Então você tem essa situação. Então ele tem o que? Uma taxia positiva, ou seja, uma fototaxia positiva que favorece com que eles cresçam em direção à luz. Tudo bem? Substâncias químicas também faz com que eles tenham essa sensibilidade com relação a ir em direção ao alimento ou estruturas não alimentares. E também o calor, que faz com que eles busquem regiões quentes, úmidas, para facilitar o que? A locomoção desses indivíduos, tá? Com relação à reprodução, ela pode ser uma reprodução assexuada, estrita, ou ela pode ser assexuada mais sexuada, tá? O que nós entendemos como reprodução assexuada? Ela sofre uma divisão, tá certo? É o que nós chamamos de bipartição. Cisparidade não, porque é mais voltado para os indivíduos do reino Monera, bactérias, tá? Imagina o seguinte, você tem um protozoário, tá? Esse protozoário, ele tem uma característica específica, né? Tá? E aí o que acontece? Ele começa a aumentar, 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 e ele vai dar origem agora ele vai se dividir, fazendo com que você tenha agora dois indivíduos, né? Com as mesmas características, né? Lembrando que esses indivíduos eles apresentam baixa variabilidade genética, né? Fazendo com que eles tenham uma falta de adaptação muito grande, né? Então, como que acontece essa reprodução? Eles divisão do organismo em dois ou mais células filhas por um processo de mitose, tá? Então, esse processo aqui é um processo de mitose, formação de clones. Eles também podem sofrer o que nós chamamos de fissão binária múltipla e brotamento. Tá? Aqui no caso nós temos alguns filos, né, com relação ao reino protista. Então você tem a euglenida, você tem a quinetoplastida, você tem a ciliófora, você tem a apicomplexa, a dinoflagelata, a extremanópila, a risópoda, que a gente já ouviu falar um pouquinho deles, a actinópoda. Então você tem assim todos esses grupos e muito mais. Para você ter uma ideia, aqui eu só fui citando alguns, mas esses filos ficam entre 11 e 45. Lógico que 45 é o especulado. O que significa ser especulado? Que ainda precisa de comprovação científica, tudo bem? E falando bem rápido de algumas doenças causadas por protozoários, né? Você tem aqui o que nós chamamos de amebíase, tá? O que é a amebíase? A amebíase é uma doença, tá, intestinal causada por uma bactéria chamada Entamoeba histolítica, tá? E ela é causada por ingestão de cistos em água e alimentos contaminados, tá? E isso aqui, ele obedece ao que nós chamamos de ciclo fecal oral. Como assim ciclo fecal oral? Tá? É material fecal com a presença desses cistos nas fezes. Você leva a boca através de uma alimentação. Tá? Não depende de vetores, porque você mesmo se contamina ou uma heterocontaminação, ou seja, de outro indivíduo, e a reprodução acontece dentro do homem. Tá? Um outro tipo de doença é a giardíase, causada pela Giardia sp. Mas a gente tem uma giardia bem comum chamada de Giardia lamblia, tá? Ela causa diarreia, tá? Então, diarreia. Daniel, tem diferença entre disenteria e diarreia? Tem sim, tá? A diarreia, elas são eventos menores. A disenteria é quando ela passa de um determinado número de evacuações por um determinado período. Tá? Para você ter uma ideia, uma disenteria, além de ser uma evacuação que pode superar as 4 vezes por período, ela também pode apresentar muco, pode apresentar sangue, tá? Então pode ter outras composições.
E também, assim como a entomeba histolítica, ela apresenta todas essas características, tá? Uma outra doença muito perigosa, também conhecida como doença de Chagas. O que seria essa doença de Chagas? Seria uma doença causada pelo Trypanosoma cruzi, tá? Que tem como vetor o barbeiro, bicho barbeiro, tá? Esse bicho barbeiro, no caso, ele, através das suas fezes, coloca esse protozoário dentro da minha corrente sanguínea, fazendo com que eu desenvolva as características da doença de Chagas. Ah, Daniel, o que é o coração de Chagas? Ó, vou deixar uma dica aqui, tá? Ó, pensa aí comigo. O que é isso aqui? Um coração. Vamos supor que esse aqui seja o coração normal. Esse aqui é um coração com Chagas. O que aconteceu com ele? Ele aumentou, né? Então, esse aumento da estrutura cardíaca, ele muitas vezes significa que a pessoa está com doença de Chagas. Você fala assim, nossa, agora cabe todo mundo no meu coração? Olha, sempre coube, tá? A única diferença é que agora o seu coração tem uma frequência cardíaca menor, ele tem uma força de contração menor, que leva muitas vezes a pessoa a um quadro de insuficiência cardíaca. Tudo bem? Bom, outro tipo de doença causada por protozoários é a leishmaniose, tá? Quem seria a leishmaniose? A leishmaniose é uma doença que é muito comum, principalmente em cachorro, né? Mas o ser humano ele é tão difícil que ele conseguiu entrar no meio do ciclo evolutivo da leishmania, tá? Quem é o mosquito transmissor da leishmania? É o Anopheles, tá? Quem é o Anopheles, tá? Ele também é conhecido como palha seca. O que significa palha seca? É um mosquito que se desenvolve em mato que está seco. Quando você anda no mato seco, levanta um monte de mosquinha, tá? Essas mosquinhas, no caso, são o anófilis. Eles é que se sugarem o sangue de um animal que tenha leishmaniose ou de uma pessoa que tenha leishmaniose, vai fazer com que as pessoas também desenvolvam leishmaniose. Existem formas severas de leishmania que podem destruir fígado, baço, enfim, destruir bem a pessoa, né, no caso. Outra doença também vamos sim chamar assim, de endêmica no Brasil, tá? Ela é chamada de malária, tá? Também conhecida no Brasil como febre terçã, tá? Ela é causada por um protozoário chamado Plasmodium, tá? Esse Plasmodium tem também como o transmissor o mosquito palha, tá? O mesmo do Anopheles, tá? Só que uma espécie diferente, tá? Você tem o Lutsomia, tá? Então você tem o gênero igual, Anopheles sp, tá? Só que aqui você tem o Anopheles Lutsomia, tá? Como que acontece a transmissão? Através da picada do bicho, do vetor. Tudo bem, pessoal? Olha, vamos lá. Hoje a gente termina a aula por aqui. Eu preciso que vocês façam os exercícios da apostila referente ao capítulo de reino protista, tá? Reino protista. Esse conteúdo ele vai ser trabalhado na próxima aula, onde nós estaremos o que? Trabalhando exercícios, né? Então nós precisamos entender muito bem dele. Eu recomendo que vocês façam também a leitura daquele conteúdo. Tudo bem, pessoal? Olha aqui, ó. Fica o meu carinho por vocês, tá? Estou morrendo de saudade. Não vejo a hora de voltar para a sala de aula, mas infelizmente a gente tem que obedecer às recomendações da Organização Mundial de Saúde e ficar em reclusão. Tudo bem? A gente vai continuando por aqui e qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem com relação ao conteúdo, pode me chamar lá no bate-papo que a gente vai respondendo dúvida por dúvida. Tudo bem? Façam os exercícios para a próxima aula. Os exercícios são dos em sala e para casa. Tudo bem? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.